Muito bom dia. Começamos nesta manhã de terça-feira, 17 de novembro, o nosso número 18 da série Claves Notariais e Registrais, que é patrocinada pela Anoreg do Paraná, a cuja presidente, a doutora Mônica Guimarães de Macedo Dalla Vecchia, eu apresento os meus melhores cumprimentos, que é meu agradecimento pela possibilidade de utilizar essa valiosa, prestigiosa página da Anoreg Paranaense. Quero também agradecer a todos aqueles integrantes das juntas diretivas das entidades que compõem a Anoreg Paraná, pela oportunidade que concedem aqui para as nossas reuniões relativas ao direito notarial e registral. Muito bem, hoje nós vamos ver o tema da alienação fiduciária. É preciso entender que não se trata aqui mais do que uma referência sumária ao tema da alienação fiduciária. Matéria que vai ser objeto, isto sim, da série Registro sobre Registro, que nós temos aqui nessa mesma página da Anoreg do Paraná, das quartas-feiras pela manhã. Nas claves notariais, o que nós fazemos é uma pequena aproximação de temas. Eu vejo agora, por exemplo, aqui a presença, que é muito satisfatória para mim, do meu estimado amigo, doutor Mauro Antônio Rocha, que é um especialista nesse tema da alienação fiduciária. É evidente que ele aqui vem mais para prestigiar nossa amizade do que para conferir alguns aspectos aqui de uma brevíssima referência ao tema da alienação fiduciária. Portanto, não imaginem que aqui vão encontrar um tratado sobre alienação fiduciária. Essa matéria vai ser objeto, e ainda assim com certa concisão, volto a dizer, do registro sobre registro. Bom, lembrem-se que a ideia das claves notariais é fazer algo um pouquinho além do que seria um simples verbetário de temas do direito notarial e registral. Não mais que isso. E divertir-nos, quando for o caso, com algumas excursões. Aqui haverá pouca oportunidade de nós aventurarmos por outros caminhos, mas às vezes a matéria sugere considerações um tanto dispersas, o que não é o caso aqui, mas cabe dentro da ideia das claves notariais e registrais. Muito bem. Vamos tratar então da alienação fiduciária. Em que consiste a alienação fiduciária? Bom, a alienação fiduciária, é engraçado esse equívoco que acabou tomando conta de parte da nossa gente. A alienação fiduciária não é um direito real. A alienação fiduciária é um título. Isso foi corrigido até pela legislação positiva. É um título negocial, sim, que é propício para constituir-se uma propriedade fiduciária. Agora, aqui que nós temos a distinção. A propriedade fiduciária que é o direito real, não o título que tem a sua potência, ou seja, é um título propriamente institutivo, mas não constitutivo, porque a Constituição dependerá sempre do registro. Aqui estamos, claro, se tratando, volto a dizer aqui com todas as vezes, se tratando de imóvel, né? Tratando-se de bem imóvel, o regime é diferente. A razão de ser de ambas essas figuras, ou seja, do contrato, o título, alienação fiduciária, e a outra figura, que é a do direito real, que ele constitui, que é a propriedade fiduciária, está posta numa relação de conveniência, em que se conjuguem ou se conciliem, se ajustem duas coisas importantes: a necessidade de crédito e a de o devedor usar o bem que garante o credor. Ele tem duas conveniências. O devedor tem necessidade de crédito e, no entanto, não pode abrir mão do bem que poderia garantir esse crédito. Então, diante dessas circunstâncias, ele adota uma providência. Seria possível, tratando-se de bem móvel, por exemplo, pensar-se num penhor sem deslocação possessória.
Poderia caber pensar também na hipoteca, mas a hipoteca tem lá suas características, ela de certo modo ficou um tanto engessada. Então a alienação fiduciária surge para ocupar esse espaço, para atender de um lado a necessidade do crédito com a garantia correspondente e de outro lado a conveniência de o devedor continuar na posse direta do bem dado em garantia. Então, dessa maneira, a solução hábil, apta para resolver esse problema, que é um problema de dinâmica jurídica, ou seja, de atuação não estática, mas sim com vigor de movimentação na sociedade, encontra-se algo que, de um lado, resolve o problema, portanto, da garantia do crédito, que faz parte da dinâmica, e, simultaneamente, preserva-se a situação possessória do devedor. Portanto, aqui nós temos o aspecto estático. Então, corresponde, portanto, a um equilíbrio entre uma exigência estática e uma exigência dinâmica que o direito apresenta. De maneira que o devedor continua no uso e gozo da coisa dada em garantia, da coisa garante. Isso quer dizer que, mediante esse contrato de alienação fiduciária, o que ocorre é uma transferência do domínio, transferência dominial, transferência da propriedade, sem desapossamento da coisa ou objeto material desse domínio, dessa propriedade. O alienante, que algumas vezes é chamado de devedor fiduciário por alguns autores, mas por outros é chamado de fiduciante, é mais comum, aliás, que se diga fiduciante, transfere ao adquirente, que é, na verdade, o credor fiduciário, e isso faz em confiança, o ponto central é a fidúcia. Em que consiste a confiança? Eu confio em que, tudo se ajeitando, se resolverá o contrato a seu tempo. Portanto, há um vínculo de confiança firmado entre, de um lado, o alienante, que é o devedor fiduciário ou fiduciante, pura e simplesmente, e, de outro lado, o adquirente, que é o adquirente credor fiduciário. De maneira que, com isso, se transfere do fiduciante ao fiduciário, ao credor fiduciário, a propriedade da coisa, mantendo-se o primeiro, o fiduciante, na posse dela, na posse direta dela. Isso se dá por meio de um contrato que é o chamado constituto possessório, em que eu altero o caráter da posse que estou exercendo. Já não estou exercendo posse na condição de dono, porque eu alienei a coisa, mas na condição de alienante como devedor fiduciário ou como fiduciante. De maneira que o núcleo dessa confiança, ou fidúcia, está na obrigação de restituir a coisa alienada. Então, eu devo restituí-la. Note que essa obrigação restitutiva da coisa alienada, ela se apresenta sob os dois ângulos, sob um aspecto ficto de consolidação, na hipótese de cumprimento referente ao crédito, ou seja, a satisfação do crédito, quanto na hipótese de não cumprimento do crédito, na restituição da coisa para consolidar-se. Na verdade, a consolidação é diretamente possessória, mas pode falar também dominial, em mãos do credor fiduciário. Bom, a figura surge no direito positivo brasileiro com a Lei 4.728, de 1965, dia 4 de julho de 65. Então, lia-se no parágrafo 2º do artigo 66. Vou cortar aqui que há duas menções ao parágrafo 2º. O instrumento de alienação fiduciária transfere o domínio da coisa alienada, independentemente da sua tradição. O que quer dizer tradição? Entrega. Aliás, a palavra tradição tem que ser sempre entendido. O principal sentido de tradição é transmissão. Vem do verbo trado, infinitivo tradere, significa entregar. Tradição é isso, é entrega. Por isso é que se fala, no sentido cultural, em tradição como a entrega, geração após geração, de um patrimônio, de um legado. Como é que nós falamos, por exemplo, a língua portuguesa? Eu tenho 3 netinhos que estão aqui na fase de melhor aprendizado, espero eu, da língua portuguesa. Ora, nós falamos a língua portuguesa porque essa língua nos foi transmitida pelos nossos antepassados, que
melhorar em muitos aspectos, piorar em outros, né? Alguns dizem com alguma razão que nós falamos um latim um tantinho piorado, um tantinho decadente. Aliás, há uma passagem conhecida das, dos Lusíadas de Camões, em que a deusa Vênus, ouvindo portugueses falarem, diz que parecia latim com poucas modificações. Está no primeiro canto dos Lusíadas isso. Bom, e nós recebemos, falamos essa língua, essa é a nossa língua nativa, porque nós recebemos dos nossos antepassados. Não for a tradição, nós teríamos que renovar todos os nossos conhecimentos. Veja a importância da tradição. Né? Imaginemos, por exemplo, a matemática, começar toda vez desde o zero. Nós temos que aprender com alguém isto. E aprendemos através da transmissão, geração após geração. E, claro, temos um papel de preparar melhores tradições, ou seja, retificar os equívocos eventuais de um legado para melhorá-lo para as próximas gerações sucessivas. O erro está muitas vezes em que, em vez de seguirmos na linha da tradição, queremos inovar tudo, um espírito revolucionário. A revolução está exatamente posta nisso. A essência da revolução é ser contrária à tradição. Muito bem. Então, volto aqui. Independentemente, o instrumento da eleição fiduciária transfere o domínio da coisa alienada, independentemente da sua tradição, ou seja, da tradição da coisa, da entrega da coisa, da investidura possessória do adquirente. De maneira que o devedor continua a possuir a coisa em nome do adquirente, segundo as condições do contrato e com as responsabilidades de depositário. E aí uma delas é justamente a restituição da coisa. Em 1969, passados aí pouco mais de 4 anos da edição da Lei 4728, editou-se o Decreto 911 de 1969, que dá nova redação ao caput do artigo 66. Era uma época em que podiam expedir-se decretos com força de lei. Curiosamente, hoje é o que nós estamos vendo de fato, não é? Nesse período de política pública para enfrentamento da pandemia, o que nós temos encontrado é a edição de decretos municipais e estaduais que substituem a lei, quando não há mais amparo constitucional para essa expedição de decreto substituinte de lei. Esse é o tema. Até há um fato interessante aqui numa cidade do estado de São Paulo, em que uma portaria de um secretário de saúde instituiu um comitê de combate à pandemia, e esse comitê expede resoluções com força de lei. Não há mínimo amparo constitucional para nada disso, claro. Lembra as chamadas capitulares de Carlos Magno. Ele tinha poder para fazer absolutamente tudo por meio das capitulares, que por acaso foram materialmente muito sábias em geral. Bom, no caso brasileiro não tem mais amparo. Mas ao tempo da Constituição anterior, o decreto podia ser expedido. Bom, então diz esse caput do artigo 66. A alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta ao credor, da coisa móvel alienada, independentemente da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor possuidor direto e depositário com todas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil e penal. E, por fim, esse artigo que nós estamos lendo aqui, comentando, foi expressamente revogado de acordo com o artigo 67 da Lei 10.931, de 2 de agosto de 2004. Bom, quando surge em 97 a Lei 9.514, artigo 17, inciso 4, 22 e seguintes, então instaura-se positivamente, textualisticamente entre nós, a alienação fiduciária de imóveis. E aqui eu entro, é uma questão evidentemente factualmente controversa. Quem conhece a jurisprudência, particularmente a jurisprudência administrativa de alguns estados, verificará o acerto dessa informação, dessa indicação de que se trata de um tema controverso.
qual é o de saber se antes da Lei 9.514 seria possível a alienação fiduciária de imóveis no Brasil. Eu manifestamente aqui adoto a posição de que era possível, sempre sustentei essa possibilidade, mas admito que uma parte considerável, quando não mesmo majoritária, do entendimento nacional era no sentido oposto. Mas quais são esses argumentos? Vamos ver agora. A meu ver, eu penso que não seria possível recusar a viabilidade da alienação fiduciária, ou seja, da propriedade predial fiduciária, alienação fiduciária sobre imóveis ou relativa a imóveis, só pela falta de menção do título que lhe dá causa, ou seja, alienação fiduciária, entre os registráveis estrito sensu, nos termos da Lei 6.015, porque era esse o problema. Ninguém negava que a lei estava admitindo a alienação fiduciária, mas não deixava registrar, que era a mesma coisa que não deixar constituir. Notem bem. É mais ou menos o exemplo que eu procurei mostrar para tentar uma reductio ad absurdum dessa tese, era no sentido de que seria o mesmo que admitir o cabimento da locação e a obrigação de pagar os locativos sob pena de despejo e depois não permitir a ação de despejo. Então, entendiam que diante da ausência de indicativo expresso no inciso 1º do artigo 167 da Lei 6.015, não seria possível registrar a alienação fiduciária e, de conseguinte, a propriedade fiduciária predial, ou seja, sobre imóvel, não poderia constituir-se. Ora, o que parece ter sido aliás, é um equívoco frequente que ocorre na doutrina brasileira, é entender que o inciso 1º do artigo 67 refere-se a direitos reais, quando ele, na verdade, refere-se a fatos obrigacionais, a títulos. O que se registra são títulos, e não direitos reais. O direito brasileiro é constitutivo. Portanto, não se registra a propriedade, registra-se a compra e venda para constituir-se a propriedade. De maneira que, tratando-se de fatos obrigacionais, é evidente que esses fatos obrigacionais, estando em número aperto, ou seja, são fatos em números apertos, o resultado é que todos os fatos obrigacionais, desde que justificados para a formação de um direito real, ou eventualmente, em caráter muito excepcional, para atingir outra finalidade protegível pelo âmbito registrário, devam ser objeto de inscrição imobiliária. De maneira que se argumentou equivocadamente com a taxatividade dos direitos reais, quando, na verdade, o que nós estávamos ali vendo era o registro de títulos, de fatos obrigacionais. A alienação fiduciária, voltamos ao erro inicial que eu apontei, é um contrato, não um direito real. A alienação como tal é um contrato, e o contrato merecia ser registrado para gerar exatamente, constituir exatamente a propriedade fiduciária. Mas, diante da reiteração desse equívoco, com todo respeito, eu assim o digo, o fato é que o caput do artigo 23 da Lei 9.514 veio a distinguir a propriedade fiduciária e o negócio causativo correspondente. E veio a dizer o seguinte: constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro. Ótimo, está previsto o registro. No competente registro de imóveis. Do contrato que lhe serve de título. Olha, está bem mais claro, como se dizem hoje os jovens, só desenhando. De conseguinte, incluiu-se um item, o 35, no inciso 1º do artigo 167 da Lei 6.015, ali se prevendo o registro stricto sensu da alienação fiduciária em garantia de coisa imóvel. Esse é o artigo 40 da Lei 9.514. Bom, essa lei foi alterada posteriormente por inúmeros diplomas legais. O Código Civil, a Lei 10.931, a 11.481, a 13.43, a 1397 e, finalmente, a 13.465 de 2017. Bom, por fim, quero aqui mencionar que o artigo 53 da Lei 11.000, eu citei errado,
Ontem, quando fui ver o texto aqui, notei que tinha citado errado e corrigi errado. É 11 mil e alguma coisa. Esse 766 não está certo. Eu acho que é 11.076, salvo engano. De 2004, alterando o artigo 38 dessa Lei 9.514, incorreu na reiterada inconveniência de permitir a instrumentação particular dos títulos que reclamam o registro predial. Vou ler. Os atos e contratos referidos nesta lei ou resultantes de sua aplicação, mesmo aqueles que visem a constituição, transferência, modificação, renúncia de direitos reais sobre imóveis, poderão ser celebrados por escritura pública ou por instrumento particular com efeitos de escritura pública. Todos sabem da minha posição bastante contraposta à registrabilidade de títulos particulares. Enfim, fica apenas anotado que a legislação permite, pois não. A minha posição é de lege ferenda. Muito bem, e com isso terminamos a brevíssima exposição de hoje aqui sobre o tema da alienação fiduciária. Volto a dizer, é um sumário. Isso aqui é apenas um brevetário, por assim dizer, um verbetário ou breviário, em que se tocam algumas questões de um tema que tem merecido grandes estudos. Aí está o Dr. Mauro Antônio Rocha, que é um dos grandes especialistas nessa matéria. E nós temos aqui o Melim Chalub, entre outros grandes autores que trataram do tema. Nós vamos ver eles a seu tempo na série Registro sobre Registro, destacando-se a propósito até mesmo algumas produções nos tempos em que o IRIB tinha uma associação muito proveitosa do ponto de vista editorial com a editora Sérgio Fabres, lá de Porto Alegre. Cumprimento o Dr. Anderson Scherner Kist, que está sempre aqui presente para a honra minha. Muito bom dia. Doutora Maria Ornelas, bom dia também. Meu amigo Mauro, minha saudação mais uma vez, agradeço muito sua presença. Professora Isabela, muito bem, preparando-se para o aniversário, comemorou antecipadamente, mas preparando-se para o dia do aniversário da Dona Maria Helena, muito bem. Doutor Mário Martinelli, muito bom dia. Prezada doutora Mariana Martins, grande registradora e presidente da Aripar, associação que defende tão bem os interesses dos registradores imobiliários do Paraná. Estivemos juntos aí na semana passada. Eu não sei, do ponto de vista de conteúdo, se aquilo foi bem ou não, né? Nem me cabe fazer uma avaliação aqui. A gente é sempre um pouco suspeito para avaliar. Eu já tive ocasiões em que julguei que a manifestação tinha sido muito boa e fui duramente criticado. Ninguém gostou. E outras vezes achando que tinha ido muito mal e as pessoas gostaram. Enfim, não sei o que dizer. Mas uma coisa eu posso dizer, foi provavelmente a reunião mais simpática que eu tive neste ano. Foi muito simpática aquela reunião com a presença de vários presidentes de entidades de classes do Estado do Paraná. Muito obrigado, doutora Mariana. Doutora Jadna Pierina Canela, muito bom dia. Maria Augusta Castiglione, acabei de fazer uma dedicatória, o doutor Valdecir está aqui embaixo também, muito bom dia a ambos. Acabei de fazer a dedicatória, doutor Valdecir, no livro ABC do Direito Natural, e uma das minhas filhas vai levar isto para a editora Lepanto, editorial Lepanto, e de lá vão expedir para a sua leitura. Espero que goste, espero que goste. Doutora Mágio de Freitas Vale, muito bom dia. Doutora Edmar Schmitz, bom dia. Doutor Michel Alexander, bom dia. Hoje é dia do notário registradora? Muito bem, então fica consignado aqui o meu cumprimento, que para mim é habitual. Para mim, em rigor, todos os dias são dias do notário e do registrador. Nessa reunião de sexta-feira que eu mencionei, eu fiz essa observação. Em sistemas de normalidade jurídica, na prática da normalidade jurídica, os notários e expansivamente os registradores são os juristas mais importantes que há. Quando a sociedade está em crise, aí sim é que eles deixam de ser os mais importantes e isto passa às mãos do judiciário. Doutor Pedro Bragato,
Muito bom dia, nosso doutorando Pedro Bragato. Excelente nome do pensamento brasileiro. E registrado e imobiliário e notarial. Doutora Laura Porto, espero que a sua convalescença esteja bem e, doutora Laura, sempre ansiosamente, é preciso deixar isso consignado, aguardamos o seu retorno aos estudos do direito registral e notarial mais amplos. Prezada doutora Cláudia Rosa, grande registradora, muito obrigado. Muito obrigado, doutor Michel. Eu desejo o mesmo ao senhor e à sua família. Meus senhores, então com isso encerramos a pequena aula de hoje. E amanhã eu os convido para a nossa aula sobre, já é o tema do uso. Primeira aula, a matéria do uso, do registro do uso no ofício predial, na série Registro sobre Registros. E até eu expandi um tantinho o tratamento do uso, que normalmente não se faz, dada a pouca ou rara importância do uso no âmbito do direito brasileiro, ou seja, na prática eu acabei expandindo um tantinho para que nós o consideremos com mais vagar. 10h30 amanhã, nesta página da Noreg do Paraná. Renovo meus agradecimentos à presidência da Noreg do Paraná e a todos aqueles que se dedicaram a assistir essa nossa exposição. Muito obrigado.